bem-vindas ao episódio 22 do programa Tem Orgulho da Idade. Hoje nós vamos falar sobre inclusão no mundo da mulher com a professora Elaine. Boas-vindas, Elaine. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Que prazer enorme te receber aqui. Aqui, Elaine, a gente presta um espaço bem rapidinho, mas que justo no Dia da Mulher a gente gostaria de comemorar junto com as mulheres, com mais informações, reflexões e escolhas de bem viver, né? E as mulheres têm mais atingido a longevidade, mas não significa que a gente tenha mais qualidade de vida, né? Então, nada melhor que no Dia da Mulher chamar pessoas como você, né? Profissionais que levantam essa bandeira e que lutam por mais inclusão da mulher, né? E um dos problemas que a gente vê aqui, Elaine, é justamente não se saber como fazer essa inclusão, né? Se fala tanto em inclusão, mas na hora H é difícil, né? É difícil. Então, temos aí um contexto, às vezes, de muito machismo, às vezes de violência, às vezes de não aceitação, né? E muitas vezes as mães acabam levando para vocês, profissionais, desde pequena, meninas que precisam de um olhar mais especial e que fazem parte de todo ao longo dos anos dessa mulher, né? Então, conte para nós aí qual que, em geral, é o maior e os problemas que o público feminino tem ao se incluir, fazer essa inclusão, pela tua experiência ao longo da tua carreira. O que você tem percebido que são os maiores problemas dessas mulheres, Elaine? Então, primeiramente, assim, não tem como falar desse assunto sem do meu lugar, né, de pessoa com deficiência. Toda a vida eu passei por essas situações, né, de me sentir assim um pouco fora. Então, assim, quando a gente pensou, né, nesse tema, os princípios, né, que promove essa inclusão, um dos grandes problemas, assim, e é a questão, assim, não grandes, mas um deles, a basilar que eu imagino, é a questão da família. Então, muitas vezes, as famílias têm dificuldade na aceitação. Porque, de fato, e eu nem as culpo, porque, de fato, é complicado, né? Todo mundo sonha em ter uma criança. Quando é menina, então, a mãe, né? Nossa, é a minha boneca, né? Uma realização. Então, assim, perceber, descobrir a questão da deficiência não é nada fácil. Então, assim, a questão da família, essa aceitação é um problema grande, porque isso dificulta, assim, demora, sabe? Como assim, vai prorrogando a questão dessa inclusão mesmo. Assim. A negação é algo complicado, né? Então, quando a gente pensou em princípios, porque o que é um princípio? É algo que está na base, né? Então, assim, só falando assim dos 3 princípios, tem várias situações, mas o que eu entendo, né, que a gente entende aí na prática como algo fundamental seria a questão da família, a questão da educação e a questão da rede de apoio, né? Então, assim, as amizades, a terapia, muitas vezes, as outras mulheres, as colegas. Então, assim, essa rede é algo muito importante. Seria, assim, essa a base que fomenta, né? Que promove essa inclusão. Que legal. E são problemas, então, que você vê, Elaine, que eles são resolvíveis, são possíveis de se resolver, né? Mas tem muitos desafios, muitos obstáculos. Parece que a família, as mulheres envolvidas na inclusão dessa menina com necessidade especial, seja na escola, seja no ensino, que muitas vezes é difícil até para quem não tem uma necessidade especial, né? Imagina quando que a educação também ser essa rede, né? Você, como prof, conhece bem a realidade, não só dessas mães, dessas mulheres, mas você, enquanto mulher, né, também enfrentou muitos obstáculos, muitos desafios para você também ir se integrando, né? Quer contar um pouco para nós, para ajudar essas mulheres a refletirem um pouco sobre isso? Então, como você colocou, né, desde muito cedo, desde muito criança, né, a vida vai apresentando desafios para todas nós.
Mas para nós que temos uma limitação mais considerada, né, é algo um pouquinho mais difícil. Então, assim, no meu caso especialmente, né, eu perdi minha mãe muito cedo, então eu era uma criança órfã, gordinha, usava um óculos fundo de garrafa. Então, assim, interagir era algo muito difícil, né? Então, assim, por que eu falo da escola? Porque a escola, depois da família, é o segundo meio, né, de socialização. Então, assim, né? Então, é o primeiro meio após a escola que recebe essas pessoas, né? Que nos recebe enquanto criança, enquanto né, adolescente, que também é algo bem desafiador, assim, né? Ser adolescente, não conseguir se integrar é algo que, né, a gente se encolhe muito. Então, assim, ter essa consciência, os professores, as mães, as professoras, a gente fala professor, mas a maioria, né, de nós ainda, a grande maioria de nós somos professoras, né, que lidamos principalmente nas séries iniciais, educação infantil, ainda somos muito o número de mulheres. Então, assim, essa consciência de que, né, da dificuldade que na socialização, eu acho que é um ponto fundamental, sabe? Que nós que já passamos por isso, assim, temos a ensinar à sociedade como é difícil ser mulher e mulher com deficiência nessa sociedade que exige da gente perfeição, tem que ser lindinha, tem que responder à altura. Então, assim, essa cobrança de ter que ser, muitas vezes, o que não se é, né? Então, assim, eu tenho que dar conta de algo. Então, assim, na minha experiência, eu fazia de conta que estava lendo, coisa que eu gravava, sabe? Eu ia lendo em casa com a lupa, e assim, para chegar e mostrar para a professora, porque eu queria ser igual às outras, né? Então, eu fazia de conta que eu estava lendo. Mas eu não estava, eu tinha decorado, né? Então, assim, como esse olhar da mãe, esse olhar da professora, principalmente, né, dessas primeiras relações aí com essas mulheres, é esse olhar, né, cuidadoso, o que pode estar passando do outro lado, né, assim, e dar a mão. Isso e você fala esse lugar social das mulheres, né, enquanto parece até ter ouvido falar, Elaine, uma força diferencial até, isso se comprova no sentido de uma força de cidadania, de cuidar do outro, de estar ali como sendo um ambiente favorecedor para essa menina, para essa adolescente, para essa mulher, né? Porque na velhice, por exemplo, a gente já tem estudos comprovando que a gente na velhice usa muito mais da força da cidadania. Mas ouvindo você falar, a gente pode lançar algumas hipóteses de que isso é construído, né, ao longo das diferentes fases de desenvolvimento e pode ser uma grande arma contra os obstáculos de integração, né? Uma grande forma de ajudar a pessoa com essas necessidades a enfrentar esse desafio, né? Sim, com certeza. Porque, como você falou, assim, no longo, na trajetória da vida que a gente vai criando essa questão de autoestima, de se sentir aceita, de se sentir querida, né? Então, assim, muitas vezes a deficiência, uma limitação, nos deixa um pouco aquém, sabe? A gente acredita um pouco menos na gente. Então, assim, quando os desafios vão se apresentando, é como se você tivesse, assim, a cada dia, não é aquela história, assim, que todo mundo tem que matar um leão por dia? Então, assim, parece que a gente tem que matar 2, sabe? Aquele que todo mundo tem que matar e mais um. Então, assim, mas quando a gente vai vencendo e quando a gente tem essa rede de apoio, a gente consegue chegar, né? Hoje eu tô né, na meia-idade aí e sinto que, olhando para trás, o quanto isso, toda essa rede sempre me apoiou para chegar aqui onde eu estou, né? Servidora pública, advogada, ter vencido em alguns pontos, né? Não em todos, a gente ainda está aí na luta sempre, mas assim, que eu gosto muito de que passar isso, sabe? Assim, é possível, sim, é fácil, não é, mas... E ninguém quer colo, entendeu? A gente não quer que ninguém carregue, não quer ser peso. A gente quer ali lado a lado, que dá a mão, vamos junto. É nessa linha, assim. Parece que, concordo contigo, Elaine, parece que a tutelar é praticamente dizer assim, eu não acredito que você pode.
Então, eu vou fazer por Com você. certeza. É diferente de estou do teu lado, né? E o que você precisar, você me pede. É bem diferente. Com São duas certeza. atitudes, né? Bem diferentes. Completamente, completamente, né? Uma tira força, né? E a outra agrega, né? Fala assim, ó, e outra, e uma coisa que você falou que é bem curiosa, assim, muitas vezes a gente esquece de perguntar ao próprio indivíduo, o que que eu posso te ajudar? Porque às vezes, por exemplo, você tem maior boa vontade de me ajudar, mas dentro do seu ponto de vista. Então, muitas vezes a gente tem que deslocar, sabe? Falar assim, não, peraí, fala para mim, como que eu posso te ajudar? Então, todas as vezes que eu ouvi isso, foram muito mais confortantes. Porque às vezes a pessoa quer tanto te ajudar, vem cá, mas às vezes eu não quero atravessar para o outro lado da rua, eu quero ficar aqui mesmo, viu? Às vezes a pessoa quer te ajudar, passar, atravessar, fazer, mas às vezes não é isso que a gente quer, né? Então, quando se dá voz para a mulher com deficiência, empodera a gente, sabe? Ah, tá, você pode me ajudar no que eu preciso, então bora, entendeu? É nessa linha, assim. E Elaine, pela tua experiência como prof, desde cedo trabalhando, também indo para essa linha de ajudar outras mulheres, desde a estimulação tátil, né, e agora no mundo do direito, o que você percebe, assim, ó, que tem outros coadjuvantes, né, nessa rede? Quem são as outras pessoas que você percebe que acabam ajudando essa mulher a ir conseguindo isso que você falou, que é possível? Então, assim, você usou uma palavra fantástica, rede, sabe? Porque a rede tem essa questão mesmo, né? Do entrelaçamento, a rede é que apoia, né? Você pode pular que tem aí uma rede que te Segura. sustenta, né? Que te segura, pois é. Então, assim, hoje eu vejo que é isso, assim, hoje eu tenho muito apoio das que confiaram em mim, porque daquelas pessoas que me olharam não pela deficiência, mas pela Elaine, entendeu? Então, assim, eu gosto muito até de colocar a pessoa. É por isso, inclusive, da nomenclatura hoje está mudando, né? Ah, pessoa com necessidade. Não, é a pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa vem primeiro. Então, assim, esse olhar né, as potencialidades antes. É porque a deficiência é uma característica. Um é loiro, outro é moreno, um é baixo, outra enxerga bem, outra não enxerga também, outra anda de cadeira de roda, outra corre. Então, assim, quando aquelas pessoas, aquela possibilidade de olhar o outro no que ele tem de bom, né? Não que minimize nem apague a dificuldade que o outro tem, mas ele se sente, sabe? A gente se sente assim, não, primeiro eu sou Elaine. Ah, então aí eu tenho tais e tais características. Então eu acho assim, que aquelas situações, aqueles sistemas, aquelas pessoas que já têm isso enraigado, assim, ajuda, aquela ajuda real, sabe? Não assim, ajuda para motivar o outro, ai, eu ajudei, eu fiz caridade. Não, a gente sabe assim, a gente pode colaborar com a sociedade, e quando eu vejo isso, por exemplo, na área do direito, né? Então, assim, eu tenho dificuldade de enxergar certas coisas, mas muitas coisas, as outras coisas eu mando muito bem. E isso é que vale, entendeu? Aquilo que a gente, como qualquer outra pessoa. Ou todo mundo aí consegue ser bom em tudo. Todo mundo fala chinês, japonês Não, então cada um tem suas limitações. Então, o estigma da sociedade, né, para a mulher com deficiência é muito grande nesse sentido, porque tira da gente aquela potencialidade no que a gente sabe fazer bem. E aí a gente se cobra tanto para dar conta de fazer como os outros, sabe? Aquilo que outro dia a gente até estava conversando, né? A diferença que nos torna iguais, né? É na diferença que a gente é igual ao outro, porque diferente todo mundo é, né? É o que é mais democrático aí, é ser diferente. Verdade. Então, diga. Pode falar. Não, assim, nesse sentido que a partir quando a gente fala, né, quando a gente fala assim de maturidade, da idade, então assim, a gente chega num ponto que você fala assim, ai, enfim, posso ser eu mesma. Isso é uma vitória, sabe? Isso traz pra gente assim uma alegria, porque a gente passa muito, eu falo a gente porque eu e muitas pessoas, né, nas mesmas condições ou condições parecidas, sente muito isso, assim.
como você passa uma vida tentando ser igual à colega, dar conta do que a coleguinha fez, do que a outra fez. Ah, eu não consigo jogar vôlei, eu não consigo jogar bola na rua como todo mundo, e aquilo me angustia. Aí quando chega um ponto, eu falo assim, nisso e nisso, nisso, eu não dou conta. Beleza, mas no que eu dou conta, eu vou ser excelente, entendeu? E isso nos tranquiliza, né? Nos dá mais... enfim, deixa eu poder ser eu mesma. Que maravilha! Guria, você conseguiu traduzir uma coisa que às vezes eu tenho dificuldade de comunicar para as muitas mães que trazem meninas com alguma deficiência para sanar. E agora está muito em fama, né? Os diagnósticos. É autismo para cá, é autismo para lá, hiperatividade para cá. Não estou conseguindo dar conta, né? Neuropsicologia, psiquiatria, não estou conseguindo dar conta, não sei o que é, vou meter um rótulo ali, e aí está dito. É como se a partir daquela deficiência estagnou. Era só o diagnóstico que nós precisávamos e deu, né? E isso fecha toda a possibilidade de encontro à pessoa, né? Isso que você falou de uma ajuda, que é uma verdadeira ajuda, é muito importante. E é algo que eu, às vezes, sinto dificuldade de traduzir para as mães ajudarem suas filhas, porque é justamente essa sacada. Não parar num diagnóstico. Né? E eu fiz um doutorado em psicometria, em que a nossa habilidade era medir a curva normal, né? Fazer testes e ver o quanto a pessoa se encaixa. Só que eu comecei a perceber o quanto isso não ajuda. Isso não é uma ajuda. No máximo, pode ser um primeiro passo, né? Se a escola precisa de algum parecer, alguma coisa assim, para favorecer alguns direitos legais da menina, né? Mas parar nisso é tão um desserviço, né, Elaine? Com certeza, com certeza. Porque isso toma a gente pelo menos, sabe? Pelo que eu tenho de menos. E muito pelo contrário, a escola é o que falta, exatamente. Então, assim, a escola, os sistemas todos aí, jurídicos e profissionais, é pelo mais. Tem que ser o que nos leva para o mais, não é verdade? E não para o menos. E ainda mais mulher, né? Você parece ser uma mulher maravilha, assim. Você faz 1000 coisas, né? E ainda assim, é como se sempre... nessa luta de matar um leão por dia, a sociedade nos vende esse gatilho de que não é suficiente. Né? É como se a gente se sentisse já nascendo, já no -5 da corrida, né? E aí, alguns princípios não cabem. Por exemplo, meritocracia e companhia limitada, né? Então, que bom você poder reforçar esses princípios que realmente eles vêm junto com a equidade e a justiça, né? Não só numa questão de igualdade, vai além de igualdade, né? Exatamente. E você tocou em 2 assuntos muito interessantes, né? O que é realmente a igualdade, né? É tratar os iguais como os iguais e os diferentes na medida de sua diferença. Só assim você promove a equidade, né? E a igualdade que todo mundo diz, né? E uma outra questão que se trouxe também, assim, a questão da Mulher Maravilha. O que acontece? É porque muitas vezes a gente também passa pelos 2 extremos. Ou você é menos, coitada, tem deficiência e tal, ou então você é superdotada, né? Não, mas você consegue, você vai, nossa, como você faz? Nenhuma dessas coisas é confortável pra gente, sabe? A gente não faz mais do que obrigação, tem que estudar mesmo, tem que fazer, tem que ser profissional, entendeu? Então, assim, e isso acontece dentro das famílias, sabe? A mãe, que, sabe, a criança, não, mas tá vendo? Ela consegue, gente. Então, assim, a gente sempre gosta assim, vamos fazer igual, né, os orientais, o caminho do meio. Não é tanto, mas também precisa hiper, sabe? Porque isso é meio desconfortável, porque é como se você tem que ser Mulher Maravilha, você tem que mostrar todo o tempo. Então, assim, a solicitação no dia de hoje, né, e tal, é que, gente, deixa a gente ser como a gente, né? Dá autorização aí, por favor, para a gente ser na medida que a gente consegue, vamos ali, sabe, fazer o nosso melhor, mas
nem desejando, né? Nem aquele diagnóstico do menos, aquela profecia, né? Não, ela não dá conta, não, coitada. Mas também, nossa, tá vendo? Somos pessoas normais, a gente dá conta ali do que nos cabe, que nos cai na mão e vamos embora, sabe? Eu acho que essa é a ideia, sabe? Uhum, você está falando, Elaine, de um quando, assim, ó, quando que a partir dali você não tolera mais, né? Você sente que você não é você nem nesse lugar de Mulher Maravilha e nem da coitada, né? E aí esse vou pedir autorização foi uma das coisas que eu fui percebendo e que inclusive me fez romper com a parte da terapia sistêmica, né? Uma das abordagens nossa da psicologia é a sistêmica, é a gente olhar para o sistema e, de certa forma, lutar para pedir autorização ao sistema, né? Só que você está falando aí de que o sistema, a rede é um dos princípios, né? Você está falando de um grande, que é essa luta interna, enquanto mulher, que passa a se perceber, né? Como, peraí, eu gosto de ser eu mesma, eu me autorizo, né? Então, esse lugar humaniza, né, Elaine? Uhum. Isso é muito interessante, assim, porque a gente, quando tem uma dependência, porque querendo ou não, a gente depende, né? Depende de alguém para ler, depende de alguém para levar. Em alguns momentos, a gente se sente muito dependente do outro. Então, é como se a gente precisasse dessa autorização. Você tem que estar sempre à mercê, né? Isso é um lugar muito desconfortável. Então, a partir do momento que você fala assim, não, deu, sabe, disso eu gosto, disso eu dou conta, disso não e tal. Essa autorização, como você falou, interna, sabe? A gente se permitir. Conhece tanto da boca para dentro que aí você comunica de outro jeito para fora, né? Com certeza, sabe? Você assim, olhar no espelho e ver, não, quem sou eu, né? Essa sou eu mesma. Então eu acho que a maturidade, esse caminhar aí, chega uma hora que a gente se permite, sabe? Assim, a ser só e simplesmente a gente mesmo, sabe? Esse lugar é uma conquista, eu vou te dizer, não é fácil. Como que eu acho que também é para todas nós, né? Assim, não é fácil para ninguém, né? Não estou aqui hipervalorizando, não. Mas é só um ingrediente a mais aí que dá um complicador às vezes, né? A ideia é realmente se conhecer e falar, né? Que eu não sou só a deficiência, né? Eu sou também. Uhum, também. E isso soa também a gente poder estar fazendo uma conversa pública, né? Isso soa também uma comemoração, né? Nada melhor que num Dia da Mulher a gente poder comemorar com algumas conclusões que partiu da tua experiência, né? Partiu do jeito que você sentiu que poderia levar uma missão também para além de você, né? E isso que é o que importa, né? É você poder transcender, né? E olha, eu superei isso e por isso posso ajudar outras mulheres também a superarem, né? Isso é extremamente gratificante, sabe? Assim, acho que esse lado educador, assim, acho que vem no DNA, sabe? Minha mãe foi educadora, minha avó foi professora, tem aí uma dinastia aí todos de professoras na família, e assim, é muito bom você olhar para trás, sabe? E falar assim, poxa, valeu a pena, sabe? Assim, quando você olha e fala assim, valeu a briga para entrar na universidade, hoje tem mulheres na universidade com deficiência, e para elas é mais confortável do que foi para mim, sabe? Assim, você conversar com uma mãe e falar, pode ir nesse caminho aí, eu já fui, é por aí mesmo, sabe? E aí ela voltar e dizer, ô, Tielane, que bom, deu certo. Então, assim, isso é algo assim, acho que é a devolutiva que a gente dá para a sociedade, sabe? De que tudo que a gente já ganhou, né, da escola pública, universidade pública, então assim, sabe, o reconhecimento de tudo que você recebeu e agora você pode transmitir e para o outro ser mais leve, sabe? Assim, eu acho que essa é a grande missão da gente, das pessoas poderem olhar e falar assim, poxa, Elaine transcorreu esse caminho aqui, passou por aqui e pavimentou um pouquinho para quem está vindo ser um pouquinho mais fácil. Isso aí acho que é sabe, é um propósito realmente de vida. Então, assim, isso para mim é gratificante, sabe, assim, porque
eu pensar que além e apesar e acima de tudo, sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Eu acho que essa é a ideia, E o quanto de não isso é parar. contínuo, né, Elaine? É contínuo, né? Não tem nem assim um planejamento do tipo, vamos fazer um período de inclusão. Não, é algo contínuo, né? Que faz parte do Uhum, cotidiano, da vida pessoal, da vida profissional, como pessoa inteira mesmo, né? com Você certeza. vai descobrindo e construindo. E aí, muitas vezes, muitas mães, diante de uma filha com uma necessidade de uma estimulação tátil mais profunda, né? Como você faz, acaba, às vezes, estando em uma situação emocional que exige ter do lado alguém assim que ao menos faz o primeiro passo dessa simpatia, né? Para depois favorecer a empatia, né? Olha, eu estive num Uhum. lugar parecido, é a simpatia. A empatia é mais profunda, mas aí a gente vai vendo no caminho, né? Mas esse primeiro Aham, passo, como é importante, né? com certeza. E eu vejo assim que eu gosto, às vezes, assim, gosto muito de orientar, né, na área do direito, né, orientar os grupos de mães, na área da estimulação, né, que quantos anos aí trabalhando com estimulação Quantos anos mesmo? precoce. Dia 25 esse ano eu faço 26 anos, dia 25 de agosto. Eita, prata para comemorar. Então assim, muita gente, né, que a gente já conseguiu aí estar junto, hoje, né, já está aí, né, correndo o mundo e tal, então Olha, tem muitas histórias, assim, gratificantes, né, pra gente. Então, assim, é muito bom, é algo que realmente me preenche, me deixa, né, muito alegre quando a gente consegue, assim, ter essa troca, sabe, com a mãe, assim, com os pais, de dizer algo que não é simplesmente algo que estão nos livros, é algo que vivencial, assim, parece que legitima mais a minha fala, sabe, assim, é a fala de um lugar que sabe, de falar assim, olha, eu conheço um pouquinho dessa história, não sabemos tudo e tal, mas assim, vamos lá, deu certo aqui. E pode dar certo aí, tem tudo para dar certo também, né? e não é só racional, né? Não é uma técnica que você vai ensinar, não é um método que você vai aplicar, é de corpo e alma, dá para você dizer assim, experiencial, como você falou, né? Essa palavra me chamou muita atenção. Vivencial, né? Estar junto mesmo. Uhum, exatamente. Sempre o nosso propósito é isso, né? Eu gosto muito desse slogan, né? Potencializando as virtudes. Então, assim, eu acho que é por aí, sabe? Você trabalhar em função de potencializar a virtude que o outro já traz, aquilo que ele já traz de bom, né? Então, assim, nós já tivemos muitas experiências, sabe, de mães que parece assim, que em cima de um diagnóstico que você falou, meio que desistir mesmo, de querer entregar os pontos, sabe? E você conseguir motivá-la, não, o jogo tá perdido, não, vamos embora, sabe? Nós estamos juntos aqui, e de repente as coisas, né, desabrocharem e o caminho se leva, isso aí é um presente aí. Sou muito Verdade. agradecida, sabe? E eu não consigo ver como que uma perspectiva que não parte desse princípio da pessoa como dotada de potencialidades pode realmente ajudar, né? Porque se você parte do pressuposto de que a pessoa tem muitas pulsões que são assustadoras, se você deixar a pessoa ser como ela é, óbvio que você vai ficar desconfiado, você como profissional de ajuda não vai ter todo aquele favorecimento de um clima terapêutico, né? É sempre aquela coisa de ficar com o pé atrás. E quando você parte dessa visão de pessoa como dotada de potencialidades e virtudes, como você falou, aí é outra história, né? Aí é outra história. Daí a gente pode começar a conversar, como se diz, né? Com certeza. E aí, o que que a gente percebe? A gente diz ao outro assim: eu vejo você, do jeitinho que você é. Pode ser assim, entendeu? Tá tudo bem. Então, quando isso acontece desde a criança, desde o bebê, quando a gente, né, consegue ali, então tá junto com a mãe e falou assim: olha, tudo bem ele não andar na mesma fase dos outros,
tudo bem ele não enxergar muito bem, ele não escutar, sabe? Tem outras coisas, não é só isso, o mundo não acabou por isso, né? Então, e não assim, é um tudo bem que se conforme, né? É um tudo bem assim, vamos partir do ponto de vista dele, né? Vamos partir dessa premissa, não dos manuais, de que ele tem que andar, a menina tem que andar com tantos meses, tem que falar com tantos meses, tem que ter tal nível de capacidade, né? Mas de aceitação plena no sentido da pessoa, né? Enquanto todo ser, né? Enquanto ser. Uhum. Você falou uma palavra que assim, me provoca muito, a questão de conformar-se, né? Isso aí é algo que para mim paralisa, sabe? Como você falou do diagnóstico. Então, assim, quem me conhece e tal, sabe? Que é como se fosse assim, até tem gente que fala assim, você não aceita a sua questão visual, não é isso, é simplesmente não me conformar. Ah, tá, já que, então, não. Né? Aquela história assim, não, eu gosto muito também um slogan que é bem pessoal, assim, que é o seguinte, ó, não pode até poder, vamos fazer poder as coisas, né? Então, assim, esse não conformar é o que me motiva. Ah, não dá para ser agora, não, mas vamos fazer por onde aqui dá, sabe? Isso eu tento passar, isso eu gosto de passar para as mães, sabe? Que elas olhem para os filhos, que olhem para as suas crianças, que olhem para as suas adolescentes, né? Nessa perspectiva, assim, tá, não dá para ser como todas, mas dá para ser do jeito que dá. Então, vamos da melhor forma, entendeu? Então, assim, não dá para sair correndo, mas dá para sair como? Dá pra, entendeu? Assim, essa é a ideia, sabe? Assim, de não conformar. E não no sentido assim, de estar revolta, de não aceitar, não é isso. É não conformar do que é imposto para gente. Sabe? Quem disse que uma pessoa, como eu já ouvi, né? A escola não foi feita para pessoas como vocês. Eu ouvi isso na faculdade. Sabe? Fica mais barato pagar para você estudar fora, porque eu não estou preparado para dar aula para pessoa como você. Uai, peraí. Pessoa como eu, como assim? Entendeu? As pessoas são diversas, né? Então, assim, não existe um perfil, um modelo lindo, maravilhoso. Não, é diversidade, são as pessoas. Então, assim, algumas falas, né, durante a vida, assim, de não concordar e não conformar com isso, porque conformar é um negócio de, né, dentro de uma forma, todo mundo tem que estar ali, né? O radical da palavra já questiona, né? É uma forma, então não serve. Se não tiver na forma, tá fora, né? Então, assim, e outra, sabe, Ju, o que eu acho muito legal é assim, ó, dá para ser divertido. Eu sou da educação física, né? Minha primeira formação é educação física, depois que eu fui para o direito e tal. Então, assim, dá para ser lúdico, dá para ter graça, dá para fazer piada até com a própria deficiência, né? Assim, dá para fazer leve, tipo assim, né? Não, a gente vai se ver? Sim, a gente vai se ver, sabe? Se brincar também, porque senão fica muito pesado, sabe? A vida fica muito... Então, assim, a nossa proposta sempre é essa, né? Sabe, Elaine, aqui no Envelhecer tinha um estagiário que ele tinha nanismo, né? Então, um dia a gente foi para uma cidade vizinha fazer uma palestra, um treinamento dentro de uma das nossas atividades, e a gente foi e nós tiramos sarro com a história de ele foi sentado no banco do carona do meu carro e a gente começou a brincar assim, não, tu não vai sujar o tapete, né? Não, pode deixar. Não suje esse tapete. Então, ele gostava de fazer brincadeiras, o Alexandre, ele gostava de fazer brincadeiras com a própria deficiência, né? Com a própria questão do nanismo, né? Então, isso potencializava, e ele sempre falava isso que você diz, o quanto que se sente mais gente, né? Quando você é tratado e respeitado, considerado, né? E a ponto de até ter humor ali na história, né? Exatamente. Eu acho que a proposta é essa, sabe? Porque quando se fala, sabe, assim, até esse termo luta, né? Vamos estar lutando, é uma canseira, né? Às vezes. Então, assim, mas é lógico que a gente não tem outra palavra para dizer, sabe? Mas, assim, é luta mesmo. Mas, assim,
Vamos, sabe, lutar com alegria, vamos ter essa, sabe, como você mesmo colocou, hoje é um dia de comemorar, né? Sabe, assim, vamos agradecer por ser mulher mesmo, com todas as dificuldades, mas a gente tem essa pegada, sabe, de dar jogo de cintura, de dar a volta, do limão à limonada. Eu É fui criada verdade. fui criada pela minha avó, né? Então, assim, ela sempre nunca deixava a gente perder esse brilho, sabe? Assim, não deixa a peteca cair, vamos embora, tem limão, vamos fazer uma limonada, né? E vamos seguir. Então, acho que essa é a ideia, assim, desse É. dia, né? Assim, de luta, mas também de realmente de comemorar as vitórias. E olha como você é uma inspiração para muitas mulheres. Ó, a Margarete Gonçalves Ferreira escreveu aqui: essa Elaine é uma mulher muito especial. Né? Então, tem aí um reconhecimento público que merece ser destacado, porque dadas as lutas, as batalhas, né? Hoje o dia é de comemorar. E, infelizmente, a gente precisa ter um dia, né, Elaine? Infelizmente, a gente ainda precisa reforçar. Esperamos que um dia não precisemos mais, né? Torcemos para isso. É igual aquela história, né? A gente torce para não ter mais que falar sobre inclusão, né? Porque se a gente fala de inclusão, é porque ainda existe exclusão, né? Então, o dia que a gente não precisar mais falar em inclusão, é porque estaremos todos inclusos e todo mundo junto, sem essas questões, né? Então, é mesmo a mesma Verdade. linha. Né? Verdade. Eu sabe que você foi falando, Elaine, eu fui mentalizando quanta uma lista de coisas que se economiza quando a pessoa resolve seguir e ter esses princípios que você falou como importantes nesse processo, né? E que para nós ir finalizando, que o nosso tempo já está terminando, que mensagem final, Elaine, você deixa para essas mulheres que estão aí e que podem contar, inclusive, com teus serviços, né? Como consultora, como advogada. Você também tem cursos que está construindo e que futuramente vão estar disponíveis para favorecer a autorrealização dessas mulheres. Que mensagem final você tem para elas? Então, quando você fala para elas, eu me incluo, né? Eu falo todos os dias, a gente tem que dizer algumas questões para nós mesmas, para que a gente não desista, que a vida vale a pena mesmo, sabe? A gente, às vezes, quer falar isso para os adolescentes, que, né, que vê tanta dificuldade muitas vezes. Eu tenho muita preocupação com adolescente, porque foi uma fase difícil para mim, e eu acho que é uma fase difícil para nós todas, né? Tantas coisas que acontecem. Então, assim, como você falou, na luta da educação, na luta do judiciário, na luta aí com as orientações das mães, né? A mensagem e a palavra que eu tenho para o dia de hoje é isso, assim, sabe? Que possamos contar umas com as outras, eu acho que isso é muito importante. Nessa fala aí da Margarete, é uma amiga querida, e assim, a gente saber que o outro, as outras, o outro pode contar com o meu melhor, que não exija da gente aquilo que a gente não pode dar, mas aquilo que a gente tem de melhor, que possa contar com a gente, e da mesma forma que a gente faça com os outros, né? Graças a Deus que a gente tem um leque grande nos relacionamentos, né? Relacionar-se é o que há de mais bacana e construtivo na vida, exatamente por isso, porque cada um nos completa de uma forma, né? Então, é isso. Eu quero dizer, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade, né? Obrigada por esse dia tão bacana. Né? Foi difícil aí lidar com as questões aí de tecnologia, mas enfim, a gente conseguiu entrar mas assim, obrigado pela oportunidade, sim, e que possam sempre contar comigo, quem me conhece, quem está começando a me conhecer agora, sabe, que a gente está sempre disponível, que com muita alegria, a gente, sabe, está sempre a serviço. Eu acho que essa é a grandeza, da gente estar sempre a serviço da gente mesma, do próximo. É isso aí, essa é a grandeza da pessoa. Acho que
A ideia é essa. E quero encerrar com uma frase assim, que foi o que sempre me motivou, sabe? Quando eu assumi na Secretaria de Educação, eu lembro que eu vi assim, o auditório, no primeiro dia, né? Que foi uma vitória, né? Foi uma grande conquista ser servidora pública, lutar tanto para estar ali assim, ó. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, assim, que a gente não se permita o impossível, né? A gente olhe porque, sem saber se é possível ou não, a gente vai lá e faz. Essa foi a grande motivação e isso eu gosto de passar para todo mundo. Não sabendo que era impossível, vamos lá e vamos fazer. Essa é a ideia. Que maravilha, maravilha. Olha a grande mensagem, gente. Não comprar aqueles rótulos, aqueles conceitos, aqueles pareceres vendidos e que não tem nada a ver com o calçado que você calça, com o mundo vivido que você vivencia, né? Poder você mesmo construir do seu número do teu calçado, do seu mundo vivido, e aí vai lá e faz, né? Não tem ninguém cada um com a sua história, né? Isso aí. Cada um construindo essa história na grandeza nem na beleza que ela tem. É isso aí. Isso aí, sem um julgamento alheio que desfavoreça, né, você usar suas potencialidades. Que mensagem incrível, Elaine. Valeu a pena esperar, valeu a pena a gente se ajustar aqui nas tecnologias. E agora você já sabe, né? Entrar aqui e mexer, agora nas próximas. Pode deixar. Vamos fazer mais então, agora que você sabe. Com certeza. Né? E valeu a pena mesmo, inclusive vocês que não conseguiram nos esperar, a gente vai deixar também a gravação no Instagram, né, Elaine? Lá no IGTV, nós vamos nos marcar, e se você lembrar de mais alguma pessoa que possa se beneficiar desse tipo de reflexão, fiquem à vontade para compartilhar. É sempre uma honra estarmos propiciando momentos como esse de troca e de mensagens positivas, principalmente no Dia da Mulher. Elaine, muita gratidão por contar contigo aqui. É uma honra poder te receber. Você sabe da admiração que eu tenho por você, do exemplo de inspiração de mulher que você é. E conte com a gente nessa luta. É verdadeira. Muito obrigada e tudo de bom. Tudo de bom para vocês que estão nos assistindo, vão nos assistir. Até a próxima, então. Tudo de bom, Elaine. Feliz dia! Um abraço para todas nós.